Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar os hidrocarbonetos e dar continuidade ao conteúdo de nomenclatura em química orgânica. Nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia cíclica e de cadeia ramificada. Para os hidrocarbonetos de cadeia cíclica é bem simples, a gente vai seguir as regras de nomenclatura utilizadas para a cadeia aberta, acrescentando o prefixo ciclo para indicar que a cadeia carbônica é fechada. Então a gente vai utilizar o prefixo que se refere à quantidade de átomos de carbono, que a gente já viu, MET1, ET2, PROP3, BUT4, PENT5 e por aí vai. Depois a gente vai utilizar o infixo, que se refere à saturação da cadeia, se a cadeia for saturada, AN, se a cadeia for insaturada com a dupla, EN, se a cadeia for insaturada com a tripla, IN, e a terminação de hidrocarbonetos é sempre O, tá bom? Então, quando a cadeia for cíclica, antes desse nome a gente coloca o nome ciclo. Então, o primeiro exemplo aí, a gente tem uma cadeia fechada, cada extremidade dessas a gente tem um carbono. Então, a gente tem 3 carbonos. Se é 3, é prop, não é isso? Aqui não, essas barras são as ligações, não tem nenhuma dupla, é só ligações simples, AN. E a terminação de hidrocarbonetos, porque aqui só tem carbono e hidrogênio, é O. O nome desse composto seria propano, mas como é fechado, é cíclico, eu coloco o nome ciclo na frente e se torna ciclopropano. O segundo composto, a gente tem 4 extremidades, ó. Então, 4 é but, só tem ligações simples, AN, terminação O. Então, o nome desse composto é ciclobutano. O composto a seguir também tem 4 carbonos na cadeia. Então o nome dele vai ser, e a cadeia fechada, ciclobut. Tem uma dupla aqui, que é na posição 1, 2, na posição 1, então ciclobuteno. O outro composto são 5 extremidades, então 5 é pente, então ciclo, só tem ligações simples, pentano. O outro tem uma ligação dupla, então fica ciclopenteno, tá bom? A dupla tá no 1, não precisa colocar. E o último, a gente tem 6 extremidades, fica ciclohexano. Já para as cadeias ramificadas, a gente agora vai ser necessário identificar primeiro a cadeia principal. Como a gente já viu, a cadeia principal é a cadeia que tem a maior quantidade de átomos de carbono possível. E depois identificar as ramificações. Quem são as ramificações? É tudo aquilo que estiver fora da cadeia, que também pode ser chamado de grupos substituintes ou simplesmente grupo. Então identificamos a cadeia principal, depois identificamos as ramificações. O nome do grupo substituinte vem sempre antes do prefixo. Então, a partir de agora, na nomenclatura, a gente vai falar das ramificações. Depois que falamos das ramificações, vamos para a cadeia principal. Então, a gente vai falar do prefixo, do infixo e do sufixo, tá bom? Identificamos a ramificação, depois a gente fala da cadeia principal. O exemplo aí, a gente tem essa cadeia formada por 3 carbonos, ó. Escolhi uma das extremidades, vou seguindo. Aqui eu tenho duas opções. Quando eu chego nesse carbono do meio, eu continuar e pegar mais um átomo de carbono, ou eu descer e pegar um átomo de carbono também. Então tanto faz, eu vou continuar para pegar um átomo de carbono aqui. Aí a partir de agora eu vou precisar numerar a minha cadeia, os carbonos da minha cadeia. Então eu vou começar sempre da extremidade mais próxima do grupo funcional. Se não tiver grupo funcional aí, que é o caso, mais próximo da insaturação. Se não tiver insaturação, que é o caso, mais próximo da ramificação. Como a ramificação está bem no meio, eu posso numerar tanto de uma extremidade como da outra. Então vamos numerar da extremidade da esquerda. 1, carbono 2 e carbono 3. Então o nome desse composto seria... Primeiro eu vou falar da ramificação, que está aqui fora, ó. Então, essa ramificação aqui só tem um átomo de carbono, MET, referente a um átomo de carbono. Toda ramificação a gente vai já ver, termina em -il. Então, o nome dessa ramificação é metil. Em qual carbono ela está ligada? Ela está ligada ao carbono 2. Então, na posição 2, ligada ao carbono 2,
eu tenho a ramificação chamada de metil, tá bom? Depois que falamos da ramificação, a gente vai falar da cadeia principal. A cadeia principal tem quantos carbonos? 3. 3 é o que? Prop. Entre esses 3 carbonos, tem alguma ligação dupla ou tripla? Não, é só ligações simples, então é AN. E a terminação aqui só tem carbono e hidrogênio, a terminação de hidrocarbonetos, que é O. Então o nome desse composto é 2-metil-propano. Então algumas observações que a gente precisa fazer. O grupo alquila, os grupos alquila são grupos substituintes derivados de hidrocarbonetos saturados pela retirada do átomo de hidrogênio. Então, como é que eu dou nome aos grupos alquilas? O nome obedece à seguinte estrutura: o prefixo, que se refere à quantidade de carbono, e a terminação il ou ila. Por exemplo, eu tenho aqui metano. O metano tem 4 carbonos. Se eu tirar um desses carbonos, vai ficar assim, ó, CH3 traço. Por quê? Porque possibilita uma nova ligação. E ele deixa de ser o metano e passa a ser. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1. Então coloco met. E a terminação il. A mesma coisa acontece com o segundo exemplo. Eu tenho 2 carbonos, então 2 carbonos é et. É só ligações simples, então etano. Quando eu retirar um desses hidrogênios, vai ficar assim, ó, CH3, CH2, traço, porque eu retirei um hidrogênio daqui, ó. Então, ele deixa de ser o etano e passa a ser et, que se refere a 2 carbonos, e a terminação de grupos alquilas é etil. Agora, preste bastante atenção aqui. Esse composto é o propano, 3 carbonos, não é isso? Propano. Eu posso retirar o hidrogênio de uma das extremidades, ficando dessa forma aqui, CH3, CH2, CH2 traço, não é isso? E ele passa a ser o propil. Ou posso retirar o hidrogênio do carbono do meio. Quando eu retiro o hidrogênio do carbono do meio, exemplo aqui, CH3, CH3, aqui o traço, eu tenho o 2-propil, não é isso? Ou isopropil, tá bom? Isopropil. Então vamos para a nomenclatura desses 2 compostos. Primeiro eu escolhi uma das extremidades, vamos lá. E vamos ver quem é a cadeia principal. Então eu tenho 2 opções aqui: subir para pegar esse carbono, só pego esse carbono, e continuar pegando 2 carbonos. Então a preferência é que tenha a maior quantidade de carbonos possíveis, eu continuo. E agora, a partir de agora eu vou numerar, eu vou escolher a extremidade mais próxima da ramificação, tá bom? Obedecendo aquelas regras que eu falei anteriormente. Então qual é a extremidade mais próxima da ramificação? Tanto faz, a ramificação está bem no meio. Lembrando, quem está de fora da cadeia principal a gente chama de ramificação. Então eu posso numerar tanto do lado A como do lado B. Vamos numerar do lado A. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Agora, pessoal, a gente vai identificar a ramificação e a posição dela. Então, aqui, ó, a ramificação é quem está fora da cadeia. Esse rapaz aqui. Tem quantos carbonos na ramificação? Só tem um carbono, né? Então é met. Qual é a terminação de ramificação? Il. Metil. Qual é a posição que essa ramificação tá? Ela tá ligada ao carbono 3. Então, como seria o nome desse composto? Vamos lá. Primeiro eu vou falar da ramificação. Na posição 3, eu tenho um metil, não é isso? Agora vamos falar da cadeia principal. A cadeia principal tem quantos carbonos? A gente contou 5. 5 é o que? Pente, não é isso? Entre esses carbonos da cadeia principal, tem alguma ligação dupla ou tripla? Não, só tem ligações simples. Então, coloco o infixo AN. E aqui tem algum átomo diferente de carbono e hidrogênio? Não. Então é um hidrocarboneto, a terminação de hidrocarboneto é O.
o nome desse composto é 3-metilpentano. O segundo composto, pessoal, a gente vai escolher uma das extremidades. E aí a gente tem a opção, quando chega no segundo carbono, de subir e pegar apenas um carbono, ou continuar e pegar mais 3 carbonos. Então, como a cadeia principal ela precisa ter a maior quantidade de carbonos possíveis, a gente continua, não é isso? E aí, agora a gente vai escolher uma das extremidades para numerar, a extremidade A ou a extremidade B. E qual extremidade a gente vai numerar? A gente vai numerar a extremidade A. Por quê? Porque é a extremidade que está mais próxima da ramificação. Aqui, ó. Quem está do lado de fora da cadeia a gente chama de ramificação. Então a gente tem um metil aqui mais próximo da extremidade A. Vamos numerar a partir daqui: carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Então, para dar nome, a gente primeiro vai identificar quem é a ramificação e em que posição ela está localizada. A ramificação aqui só tem um carbono, então é o metil, não é isso? E ela está ligada ao carbono 2. Então a gente coloca na posição 2, eu tenho um metil. E agora a gente vai falar da cadeia principal. A cadeia principal tem 5 carbonos. Então 5 é pente, como a gente já viu. Entre esses carbonos só tem ligações simples, AN, e a terminação de hidrocarbonetos é O, 2-metilpentano. Olha a diferença aqui, esses dois compostos são compostos diferentes, e o que diferencia eles é a posição da ramificação. Uma ramificação está na posição 2, no outro a ramificação está na posição 3.